Imagina só um contrato de, sei lá, dezenas de milhões de reais. Ou até a decisão de soltura de um réu de altíssima periculosidade pendurada por um fio finíssimo. E não estamos falando de falta de provas aqui. Uhum. Nem de uma testemunha que mudou a versão de última hora. Sabe do que a gente está falando? De uma única letra. Uma letra, exato. De um verbo conjugado no tempo errado. Porque no direito já vimos fortunas trocarem de mãos por causa de uma vírgula mal colocada. Então hoje nós vamos fazer um mergulho profundo no verdadeiro motor que faz a engrenagem jurídica rodar. Ou que trava ela de vez, né? Com certeza. E é o detalhe que passa batido no dia a dia. Mas sob a lupa de um tribunal ganha contornos de vida ou morte processual. Nossa, sim. E é exatamente por isso que bancas de alto nível testam esse conhecimento com tanta crueldade até. Nosso foco hoje é um material muito específico, tá? É um resumo preparatório bem denso, focado cirurgicamente no edital para o cargo de analista judiciário do TRF2, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Um concurso pesadíssimo. Muito. E a missão de hoje é mudar a forma como quem nos escuta enxerga a gramática. É tirar o estudo dos verbos daquela prisão da decoreba, sabe? Daquela tabela interminável de eu, tu, ele, e trazer isso para o mundo real da semântica. Que é onde a coisa realmente acontece. Pois é, porque vamos ser sinceros aqui, se o candidato chega na prova da Fundação Getúlio Vargas só com a tabela decorada na cabeça... Ele já perdeu a vaga. Não tem jeito. Não tem. A FGV e essas bancas com esse mesmo perfil, elas assumem que a pessoa já sabe conjugar. O que elas querem saber é se o candidato entende a consequência lógica de usar aquele verbo específico. Aham. Tipo, se a defesa escreve algo em uma petição, aquela escolha verbal altera o peso da prova. Isso é a semântica em ação, sabe? É a intenção escondida atrás da terminação ali, do verbo. Certo, vamos destrinchar isso então. Eu confesso que, por muito tempo, eu achava que usar um verbo mais rebuscado era só preciosismo estilístico. Muita gente acha. Né? Tipo uma frescura formal do mundo do direito. Mas, lendo os apontamentos das fontes de hoje, fica claro que a gente precisa assumir uma premissa básica, que é a atitude de quem fala. Uhum. E isso me leva ao primeiro pilar dessa nossa conversa. Porque os manuais falam muito sobre os 3 modos verbais. Só que para quem já é do meio ou está estudando para analista, a gente pode pular aquela aulinha básica de que o imperativo é a ordem do juiz, né? O cumpra-se, batendo na mesa. Isso aí já tá no sangue. O que é fascinante aqui é a tensão entre o indicativo e o subjuntivo. Aí que o jogo começa a ficar perigoso. Muito perigoso. Porque o modo verbal não é só uma categoria da gramática. É a posição que o advogado ou juiz adota diante da realidade. O indicativo lida com o fato bruto, sabe? A certeza. Aham. Já o subjuntivo, ele lida com a zona cinzenta da possibilidade, da hipótese. Olha, para visualizar isso de um jeito bem prático, eu gosto de pensar numa analogia com as câmeras de um tribunal. Como assim? Pensa que o modo indicativo é como aquela câmera de segurança pregada lá no teto da sala de audiência. Ela é fria, ela é objetiva. Tá. Alguém entrou, alguém saiu, o magistrado proferiu a sentença, pronto. A câmera gravou a realidade, não tem o que discutir, é o fato. Perfeito. Agora, o subjuntivo não é uma câmera de segurança. É como se fosse um daqueles softwares de simulação e realidade virtual que a perícia usa para reconstruir uma cena de crime, sabe? Nossa, genial essa imagem. Né? Ele projeta cenários. Ele cria o que pode vir a ser. Tipo, caso o réu apresente a defesa. É a lente puramente da hipótese. Sim, é o simulador rodando as possibilidades. E é exatamente aí que as bancas armam as maiores arapucas. Sério? Por quê? Porque na linguagem falada ali nos corredores dos fóruns, o tempo todo as pessoas misturam o mundo real com a simulação. Ah, é verdade. E aí, numa questão de prova, o elaborador cria um contexto que claramente exige a simulação, exige o subjuntivo, usando um talvez ou um caso. Mas na hora de colocar o verbo nas alternativas, ele joga o verbo da câmera de segurança. Ele joga o indicativo. Entendi. E quem tá lendo no piloto automático cai fácil. Exato. O candidato tá lá cansado na 30ª questão e simplesmente não percebe essa falha na matriz. Bom,
Já que estamos falando da câmera de segurança, desse domínio do fato, vamos olhar para as fitas que essa câmera produz, que são as linhas do tempo do modo indicativo. Vamos lá. E aqui eu tenho uma provocação. A gente aprende na escola que o presente é o agora. Eu falo, tu escutas. Mas nas provas do TRF, o presente nem sempre está acontecendo agora, né? Não, de jeito nenhum. Tem um truque aí que confunde muita gente. Você está falando do presente histórico. Isso. É uma ferramenta poderosíssima de argumentação num texto. Pensa na diferença de impacto. Imagina um candidato escrevendo assim: a Constituição de 1988 garantiu a ampla defesa. Fica parecendo algo lá de trás, meio empoeirado, né? Exatamente. Agora, o outro candidato escreve: a Constituição garante a ampla defesa. Ah, dá outra cara. Totalmente. O verbo no presente pega aquele fato histórico e arrasta ele para o tribunal de hoje. Dá uma vivacidade para o texto, torna a lei meio que eterna. As bancas cobram isso para ver se a pessoa entende que o presente do indicativo não é só o segundo atual. Faz todo sentido. Mas honestamente, onde eu vejo o verdadeiro banho de sangue nas provas e nas petições da vida real, é no passado. Ah, os pretéritos. A eterna briga entre o pretérito perfeito e o imperfeito. Vamos combinar que no dia a dia a gente usa os dois de forma bem solta, né? Mas para analista exige uma precisão cirúrgica. Sem dúvida. O perfeito é a ação que concluiu, o carimbo batido. O advogado protocolou a petição ontem. Ação finalizada. Isso. Já o imperfeito é aquela ação em curso no passado, inacabada. O servidor analisava os processos. Mas aí eu te pergunto. Manda. Até que ponto mudar de protocolou para analisava realmente muda o jogo num processo administrativo? Não é só enrolação ou preciosismo. Não, de forma alguma. É a base legal de uma justificativa inteira. Pensa num cenário prático e bem dramático. Tá, manda. São 23 horas e 58 minutos do último dia de prazo de um recurso. E o sistema do tribunal cai, fica fora do ar. Nossa, o pesadelo de todo advogado. Total. Aí no dia seguinte, o advogado relata para o juiz assim: eu protocolei a peça quando o sistema caiu. Percebe o erro? É um contrassenso semântico brutal. Pera, se ele protocolou, a ação acabou. Exatamente. O ciclo fechou, a câmera de segurança gravou que acabou. Se acabou, o sistema cair depois não justifica a perda de prazo. Ele não tem como pedir o prazo de volta. Ah, minha nossa. O perfeito simplesmente fecha a porta na cara dele. Fecha. Mas se ele escreve, ou se o analista do tribunal certifica lá, o advogado protocolava a peça quando o sistema ficou indisponível. Ah, mudou tudo. O pretérito imperfeito por si só prova que a ação tinha duração. Ela estava ali em curso, com a porta aberta, e foi interrompida por uma força maior externa. Caramba. A semântica do imperfeito dá todo o suporte material para devolver o prazo para ele. Isso é insano. É literalmente a diferença gramatical entre o cliente estar protegido ou a empresa dele tomar uma multa de milhões. Um único sufixo muda o veredito. É isso. Bom, e por falar em passado, a gente também tem aquele fantasma literário, né? O pretérito mais que perfeito. O famoso passado do passado. É aquela forma simples com cara de livro do Machado de Assis, terminado em rá. O réu já fugira quando a polícia chegou. Mas cá entre nós, eu me sentiria como se estivesse no século XIX falando ele estudara no meio de uma reunião. Isso realmente ainda é testado com rigor hoje em dia? Com um rigor absurdo, principalmente no TRF2, que exige redação oficial impecável. Sério? Sim. É verdade que na fala a gente prefere a forma composta. A gente diz, o réu já tinha fugido. É muito mais natural. Só que as bancas de altíssimo nível adoram esconder a forma simples, o rá, no meio de um texto enorme, justamente porque o candidato comum tropeça nela, ou acha que é um erro de digitação de um verbo no futuro, tipo fugirá. Ah, faz sentido, eles testam a atenção. Exato. Reconhecer que estudara e tinha estudado tem o mesmíssimo valor semântico de uma ação anterior a outra ação lá no passado é o que separa quem passa de quem fica. Beleza. Vamos avançar no tempo, então. Saindo do passado e indo para o futuro do indicativo. A gente tem o futuro do presente, que é a certeza que virá,
Tipo, o juiz sentenciará o feito Isso. e a gente tem o futuro do pretérito, que soa como uma certeza que tropeçou num obstáculo, sabe? O juiz sentenciaria o feito se houvesse prova. Tem um quê de condição aí, não tem? Tem tudo a ver com condição. É o evento que estava com a passagem comprada para acontecer, mas o voo foi cancelado por um fator externo. Adorei essa imagem. E você tocou no ponto-chave aí. Essa ideia de algo que depende de outra coisa nos empurra direto para fora do indicativo. Para o nosso simulador de realidade virtual, Exato. Para o modo subjuntivo. que é o habitat natural das hipóteses. Sabe que eu tenho a impressão de que textos de direito, em geral, são viciados em subjuntivo? Mas são totalmente viciados. E por um motivo muito lógico. Pensa comigo, o que é um contrato se não um exercício gigante de prever problemas? É verdade. E se der ruim? Isso, o direito lida o tempo inteiro com o e se. Se a testemunha mentir, se a empresa falir, caso a liminar seja revogada, Aham. o indicativo afirma as coisas, mas o subjuntivo projeta. Ele não tem pernas para andar sozinho, ele sempre precisa desse contexto hipotético. No presente, ele projeta uma necessidade atual, tipo, é essencial que o tribunal espeça o mandado. E aqui entra um desafio prático de quem está estudando, eu acho. Porque no presente do subjuntivo a coisa até flui bem. Mas quando a hipótese vai para o passado, Aí o bicho pega. é o famoso pretérito imperfeito do subjuntivo. Se a testemunha comparecesse, na hora da pressão lá com o relógio da prova correndo, as conjugações viram uma sopa de letrinhas na cabeça da pessoa. Viram mesmo. A gente precisa de um alarme sonoro, um gatilho visual ou sonoro para quem está ouvindo a gente gravar isso. Olha, o gatilho para o imperfeito do subjuntivo é inconfundível. São os dois S's. SSE, Ah, tá. Comparecesse, falasse... julgasse, deferisse. Esse som sibilante é a marca registrada da condição não realizada no passado. O candidato bateu o olho num verbo com SSE, a luz vermelha da hipótese tem que piscar na hora. Falasse, decidisse, deferisse, gravado. E no futuro do subjuntivo, que é aquela eventualidade lá na frente, tipo quando o perito analisar os laudos. Esse tempo é a espinha dorsal de qualquer sentença condicional. Quando acontecer algo, se acontecer algo. Mas olha, dominar esses tempos todos soltos não adianta nada se a gente não souber montar o quebra-cabeça. O que nos leva ao núcleo duro do que as bancas amam cobrar, que é a correlação verbal, a matemática pura da nossa língua. Exatamente, a matemática. Porque não basta ter os verbos conjugadinhos de forma isolada. Eles precisam dançar no mesmo ritmo dentro da frase. Uma harmonia que seja lógica e cronológica ao mesmo tempo. Mas quer saber o que me deixa louca com correlação verbal? O quê? É que a regra formal, a matemática, briga o tempo todo com o nosso ouvido. Briga demais. E briga feio. Porque a linguagem falada, o nosso coloquialismo de todo dia, ele é regido pela lei do menor esforço. O nosso cérebro sempre quer atalhos. Pois é. Se eu tô no bar com amigos, ou até numa conversa informal ali no trabalho, eu falo com a maior naturalidade, tipo, se eu estudasse mais, eu passava nesse concurso. Só perfeito. Ninguém vai parar o papo pra me corrigir, né? Ninguém. Mas pelo que a gente está vendo, dos critérios de avaliação para o TRF2, colocar isso na prova escrita é tipo uma passagem só de ida para eliminação. Uma passagem sem escalas, direto para fora da lista de aprovados. O atalho fonético, ele sabota o nosso raciocínio sintático. Dizer passava, que é o pretérito imperfeito do indicativo, não exige esforço nenhum de articulação da boca. Mas a regra da correlação, a nossa matemática da coisa, exige que o pretérito imperfeito do subjuntivo lembra o nosso alarme sonoro do ia. O estudasse. Isso. Ele obrigatoriamente tem que fazer par com o futuro do pretérito do indicativo. A estrutura inviolável de sucesso é: se eu estudasse, eu passaria. Se o juiz determinasse, o réu cumpriria. E nunca cumpria. Exato. E olha, o elaborador da prova, ele é sádico. Ele vai colocar a alternativa: se o juiz determinasse, o réu cumpria. Nossa, de propósito. De propósito. Porque ele sabe que o ouvido do candidato vai aceitar aquilo como verdade. A pessoa lê, a frase soa confortável, soa familiar, e ela vai lá e marca. Por isso que é preciso desligar o ouvido coloquial e ligar o visor da matemática gramatical na hora.
É quase como se a gente precisasse ter uma tabela comparativa mental ligada ali. De um lado a rua, do outro o tribunal. Boa definição. E eu imagino que o mesmo vale para as hipóteses no futuro, né? A nossa tabela de sucessos determina que o futuro do subjuntivo faça par com o futuro do presente. Se eu estudar, eu passarei. Isso mesmo. Isso no ouvido soa até ok. Mas e quando a gente pula para um período composto com verbos no presente? Aí o par clássico do presente é juntar o presente do indicativo com o presente do subjuntivo. Fica assim: espero que ele apresente o recurso. Tá, espero no indicativo e apresente no subjuntivo. Faz sentido. O problema grave, a pane no sistema, é quando as pessoas tentam cruzar o indicativo presente com um passado qualquer, um negócio bizarro, tipo, espero que ele apresentava. Aí já machuca o ouvido até de quem nunca abriu uma gramática na vida. Machuca, né? Mas eu fico pensando, numa prova para analista de um tribunal federal, eles não vão entregar um erro crasso desses tão fácil assim. Eles não vão colocar o espero que apresentava coladinho no outro para eu ler. Jamais. Eles não dão esse mole. Eles usam a tática da fumaça. Fumaça? Como assim? Eles começam com o espero. Aí eles enfiam umas 3 ou 4 linhas de um juridiquês extremamente denso, cheio de aposto, citações longas de jurisprudência. Só para a pessoa se perder. Isso. Tudo para distrair a sua memória de curto prazo. E só lá no finalzinho do parágrafo eles colocam o apresentavam. A dica de ouro para o pessoal que está ouvindo é: na hora da prova, circula o verbo da oração principal, ignora completamente a fumaça no meio e vai caçar o segundo verbo com a caneta. E aí você testa os dois lado a lado. Se o parzinho lógico estiver quebrado, a alternativa está errada. Brilhante, essa tática de sobrevivência. Circula, caça o par e isola totalmente o ruído do texto. Isso salva vidas em prova de português. Tenho certeza. Bom, vamos entrar agora num território que é pura dor de cabeça administrativa. Opa! As formas nominais e a praga que assola os escritórios e repartições pelo país. O famigerado gerúndio. O terror dos manuais de redação. Total! As fontes que a gente está analisando dedicam um espaço gigante para isso, alertando pesadamente contra o gerundismo. E eu queria que a gente explorasse um pouco isso, porque muita gente acha que o problema do gerundismo é só estético, que é só feio de ouvir. Acham que é só implicância de professor. Exato. Mas olhando sob a ótica de um processo judicial, por que aquele famoso "vamos estar analisando o seu pedido" é uma construção que os avaliadores detestam tanto e penalizam quem escreve? Porque, do ponto de vista da clareza legal, é uma bomba relógio de ambiguidade. Vamos pensar na mecânica da coisa. O gerúndio, que são os verbos terminados em endo, tipo analisando, encaminhando, ele serve para mostrar uma ação que está em curso no exato momento da fala. Agora, quando você empilha verbos auxiliares e cria o gerundismo no futuro, como nós estaremos encaminhando o ofício, você acaba criando semanticamente uma ação infinita que nunca se resolve. É como se a pessoa ficasse para sempre no ato de encaminhar, mas ela nunca conclui o negócio. Perfeito. Fica no limbo. E se um juiz ou um servidor despacha lá, estaremos avaliando o pleito, quando é que o advogado da outra parte pode cobrar uma resposta concreta? Daqui a um dia? Ou daqui a 10 anos? Nossa, não tem prazo? A ação não fecha? Exatamente. O gerundismo destrói a precisão temporal do documento. Falta limite. Falta aquela objetividade que é a alma de um bom texto técnico. Ao invés dessa fumaça toda, a banca e o tribunal esperam a limpeza, a contundência de um futuro simples. Analisaremos o pleito. Encaminharemos o ofício. Isso. A ação tem um ponto de definição e fim, de papo. Limpo, rápido e sem margem para enrolação. Sem enrolação. O que também me lembra os tempos compostos, né? Que usam os verbos auxiliares ter ou haver, somados ao particípio do verbo principal, que é aquela terminação em do ou da para indicar uma ação que já foi concluída. Algo tipo, espero que ele tenha compreendido a intimação. E aqui a gente pisa na maior de todas as minas terrestres das provas jurídicas. Lá vem a armadilha dos verbos irregulares. Essa é a parte onde o elaborador da prova realmente se diverte, e o edital do TRF2 cobra muito fortemente verbos irregulares que aparecem na rotina lá dos processos.
Tipo o quê? Há verbos como prover, de dar provimento a um recurso, rever, provir. E, acima de todos eles, o caos mental que é conjugar o verbo ver e o verbo vir. Gente, ver e vir é um pesadelo. Especialmente quando os dois caem lá no futuro do subjuntivo, naquele terreno das hipóteses no futuro que a gente estava discutindo agora há pouco. O ato de se deslocar até um lugar cruzam os caminhos de um jeito diabólico na gramática. Cruzam mesmo. Eu vou ser bem sincera, eu preciso de um macete. Quem tá ouvindo também precisa. A gente precisa criar um letreiro neon mental aqui para nunca mais errar isso, porque a nossa intuição falha miseravelmente nisso aí. A gente fala o tempo todo, se o juiz vê a petição. Sim, a gente fala. Mas é justamente porque a fala cotidiana consolidou o erro que a banca atesta isso. Então vamos acender esse letreiro neon agora mesmo. Visualiza 2 colunas na sua mente. Tá, 2 colunas, focada. Na primeira coluna, o verbo ver, do ato de enxergar, de ler com os olhos. No futuro do subjuntivo, que é aquele que marca a hipótese, a conjugação correta dele é vir. Fica, se o juiz vir os autos. Ok, primeiro choque de realidade, ver vira vir. Vira vir. Então, se eu falar, se eu vir o documento amanhã... Isso está perfeitamente correto. Por mais que soe estranho para muita gente. Tá bom. E a segunda coluna? Na segunda coluna mental, a gente tem o verbo vir, que é o ato de se deslocar, de se apresentar em juízo. A conjugação dele no futuro do subjuntivo vira vier. Caso a testemunha vier depor amanhã... Então, ver é vir e vir é vier. Exato. O erro clássico, e o que as bancas amam colocar nas opções lá para fisgar a galera, é escrever quando a testemunha vir depor. O som te engana. Parece certo, mas a regra não perdoa. Ver vira vir. E vir vira vier. Ver vira vir. E vir vira vier. É totalmente contraintuitivo. Mas acho que é o preço da aprovação, né? É o pedágio para passar. Então, vamos testar isso na prática. Porque o material de preparação que a gente analisou fornece uma questão modelo para gente. Exatamente nesse estilo cruel das bancas. E é uma frase com 2 lacunas para o candidato preencher. Eu vou ler a estrutura e a gente resolve. Manda. Vamos lá. Ela é assim. Caso oficial de justiça, aí tem a primeira lacuna, o réu, vírgula, ele, aí tem a segunda lacuna, a citação imediatamente. Tá, clássica. E as alternativas misturam as formas de ver e vir na primeira lacuna e as opções fará ou faria na segunda. Vamos aplicar tudo o que a gente falou e dissecar essa armadilha passo a passo. Vamos, porque é um exercício fascinante de dedução, não é só ter memória boa, não. Aham. O primeiro passo é olhar a atitude por trás da frase. A primeira palavra lá é caso. Essa simples palavra já desliga a nossa câmera de segurança do indicativo e liga o simulador de realidade virtual na mesma hora. Tá, sabemos que estamos no domínio do subjuntivo, o modo das hipóteses. Isolamos o problema. Isso. O oficial vai fazer o quê? Caso o oficial consiga enxergar o réu fisicamente. A ação é enxergar num futuro hipotético, certo? Certíssimo. A ação é do verbo ver no futuro do subjuntivo. E aí, se a gente olhar para o nosso letreiro neon mental que a gente acabou de criar, qual é o futuro do subjuntivo de ver? É vir. O ver vira vir. Isso. Só essa dedução já permite eliminar de cara qualquer alternativa que comece com ver ou com tempos passados, tipo vice. Afinal, a palavra caso, combinada com a segunda ação, está apontando lá para frente, para o futuro. Perfeito. Então preenchemos a primeira lacuna. Fica caso o oficial de justiça vir o réu. A gente tem a condição fechada. Isso. Agora a gente precisa resolver a consequência, que é a segunda lacuna. Aplicando aquela matemática da língua, a correlação verbal. Exato. A gente tem um lado da equação resolvido, o futuro do subjuntivo, que é o vir. Pela tabela mental de correlação que nós montamos agora há pouco, qual é o par inseparável do futuro do subjuntivo? É o futuro do presente do indicativo, não é? Exatamente. A gente precisa da ação que vai acontecer como uma certeza lá na frente. E o futuro do presente do verbo fazer é o
fará. Ah, entendi. E se a alternativa trouxesse o faria, que é o futuro do pretérito? Boa, se fosse faria, o outro lado da equação precisaria desesperadamente daquele nosso alarme sonoro do s. Teria que ser o imperfeito. Aí a frase inteira ia ter que mudar para caso o oficial de justiça visse o réu, ele faria a citação imediatamente. Nossa, faz todo sentido. Como a gente tem o caso ele vir na frente, a única correlação matematicamente possível é o ele fará depois. Matou a pau. A frase blindada, aquela do gabarito, fica: caso o oficial de justiça vir o réu, ele fará a citação imediatamente. Sensacional. É quase que resolver um teorema, né? É exatamente a resolução de um teorema lógico. Quando o candidato domina a atitude do modo verbal que a gente falou, não cai na armadilha do irregular e arremata o raciocínio com a equação da correlação verbal, a questão praticamente se resolve sozinha. O cara marca a alternativa sorrindo. Que jornada impressionante. A gente percebe que o buraco da língua portuguesa em concursos é muito mais embaixo do que parece na superfície. Sem dúvida. Para sintetizar a nossa travessia de hoje, para o pessoal que acompanhou a gente, nós ignoramos ali o superficial e fomos direto para a essência da atitude de quem está falando ou escrevendo. Focamos na semântica. Isso. Exploramos como a escolha ali, bem meticulosa, entre um pretérito perfeito e um imperfeito, não é só um capricho, mas a prova material de que uma ação foi ou não interrompida. O que salva um prazo de recurso. Exato. Desmontamos aquele mito perigoso de que o nosso ouvido é um bom conselheiro, mostrando que a matemática da correlação não aceita atalhos coloquiais da rua. E a gente finalizou agora hackeando a ilusão de ótica que as bancas criam com os verbos irregulares ver e vir. Além de mostrar o perigo real e jurídico de um gerundismo, né? Da tal ação infinita. Com certeza. Olha, acho que a grande conclusão que fica, para quem está mapeando os desafios desse edital do TRF2 ou de qualquer outro concurso federal de alto nível, é que dominar a gramática nesse nível estratosférico não é só marcar o X na bolinha certa. Não, é muito mais que isso. A linguagem é, literalmente, o sistema operacional pelo qual a justiça inteira roda no país. Se o código tem um erro, o sistema falha feio. Exatamente isso. E essa ideia do código me leva a uma reflexão final, que eu queria deixar como provocação para todo mundo que está nos ouvindo até agora. Vamos lá. Usar um pretérito imperfeito no lugar de um perfeito pode salvar ou arruinar de vez a justificativa para devolver um prazo. E se um gerúndio mal colocado pode criar uma obrigação contratual sem fim para uma pessoa. Parem para pensar. Quantas sentenças judiciais reais e, por consequência, o destino de quantas pessoas físicas, famílias inteiras e empresas não podem ter sido seladas não pelo mérito justo das provas em si, mas por uma sutil, equivocada e talvez completamente acidental escolha de um tempo verbal na hora do juiz redigir aquele documento. Fica o convite para que, a partir de hoje, o pessoal passe a observar os textos ao redor com uma lente totalmente nova, lendo não só o que está escrito ali na superfície, mas a verdadeira mecânica que move cada verbo. Brilhante reflexão. É para sair daqui pensando mesmo. Bom, é isso por hoje. Muito obrigada a todos pela companhia e a gente se vê na nossa próxima análise profunda. Até mais!